Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Literariana e hoje nós estaremos fazendo o nosso vídeo de estreia do canal. Sim, vem uma novidade por aí, não só no nosso canal, que está tendo seu vídeo de estreia, de abertura, mas também num projeto que eu vou estar dando início com vocês aqui pelo canal. Bom, para início de conversa, né? Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram que é do mesmo nome do canal, Literariana, e lá eu falo um pouquinho sobre tudo que eu leio, tá? Não sigo nenhuma regra específica, eu simplesmente vou postando o que eu leio, o que eu gosto de ler e o que me dá vontade, né? Que tenha relação com livros e também com história, porque afinal de contas eu sou historiadora e acabo lendo muito livro que tem alguma relação com essa questão, tá? E qual seria esse projeto que eu quero tratar um pouquinho com vocês aqui no nosso primeiro vídeo? Bom, eu tenho aqui em casa alguns livros que são de literatura brasileira. Sim, a famigerada e temida literatura brasileira. E eles já estão parados há algum tempo na estante, eu sempre fico com aquela vontade de vou começar a ler, vou pegar um por mês para começar a ler e nunca dou sequência. Eu só li, inclusive, 2 deles, que foi do Bernardo Guimarães, A Escravizaura, que eu amei e entrou para um dos favoritos da vida. Esse livro é muito bom, inclusive me fez ir atrás da novela e eu assisti durante um tempo a novela, não terminei ainda, mas assisti durante um tempo. E também o do Machado de Assis, que foi O Alienista, mega famoso, né? E que eu acho que é um retrato da sociedade brasileira muito fiel, não só na época que ele escreveu o livro, como também pode se enquadrar nos dias atuais, porque o Brasil não anda muito bem da cuca, né? Então foram esses os 2 que eu li. Fora eles, eu tenho mais 11 livros de literatura brasileira aqui em casa e acaba que eu vou deixando pra ler depois, vou postergando e acaba que não leio. Então eu criei, né, esse pequeno projeto que eu quero dar sequência e eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre o projeto porque vai ser uma forma de incentivar a leitura de literatura brasileira e também como forma de me motivar também a dar sequência nessas leituras que estão paradas já há algum tempo e eu quero muito dar sequência, tá bom? Então fica comigo no vídeo que eu vou te mostrar todos os livros. Se você se interessar por algum, vai poder me acompanhar nessas leituras e nesses projetos, tá? E vai saber também como é que vai funcionar tudo direitinho, tá bom? Então fica comigo até o final, não esqueça de deixar o seu like e de curtir também, pra você, se quiser esquecer alguma coisa, depois reassistir o vídeo e relembrar, tá tudo certinho, tudo bem? Então vamos junto! Bom pessoal, então vamos lá. Antes de mais nada eu vou mostrar pra vocês quais são esses 11 títulos, tá? Os 11 livros que farão parte do nosso clubinho de leitura brasileira, tá? E aí depois eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar. O primeiro deles, não necessariamente a ordem que eu vou estar lendo, tá? É só mostrar mais pra vocês aqui a minha pilinha. O primeiro deles é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Depois nós temos Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Do Manuel Antônio de Almeida, é outro. Mário de Andrade, com Pauliceia Desvairada, que nome, né? E O Ateneu, tá? De Raul Pompeia. Joaquim Manuel Macedo, com A Moreninha. Machado de Assis de novo, com Helena. Lima Barreto, com Clara dos Anjos. Joaquim Manuel Macedo de novo, com A Luneta Mágica. Jorge Amado, esse eu tô muito ansiosa para ler, com São Jorge dos Ilhéus. Depois nós temos Capitães de Areia. Vocês veem que o modelo é bem novinho, né? E por fim, Aloysio de Azevedo, com Casa de Pensão. Então esses são os 11 livros que eu tenho em mente de estar lendo, né, junto com esse projeto, tá? E aí, como que vai funcionar? A proposta, na verdade, seria inicialmente estar lendo
os livros e aí eu propor para quem se interessar em também fazer essa leitura conjunta, de repente até criar um grupo, se eu ver, né, que tá tendo muita aderência, criar um grupo no Telegram ou no WhatsApp, enfim, e a gente montar um clube de leitura mesmo com relação a essas leituras, tá? Mas de primeiro momento, o que eu planejei é fazer a leitura desses livros. De preferência, eu vou me comprometer a estar lendo um por mês. E são livros, assim, fininhos, então não tem nenhuma... Eu acho que o maior deles, o mais grosso, é São Jorge dos Ilhéus, que é ainda o maior. Mas o restante, se vocês verem, são livros bem fininhos, então em um mês dá para ler tranquilamente. E como também eu sei que geralmente o pessoal tem outras leituras, né? Acaba fazendo mais de uma leitura por vez, inclusive eu. Então por isso que eu falei, bom, um por mês, que daí dá tempo de se planejar, ler tranquilamente, sem correr, sem se cobrar muito. Então vai ser dessa forma. Então eu vou me comprometer a estar lendo um por mês. E aí quando eu terminar a leitura de cada livro, eu estarei fazendo um vídeo no YouTube aqui pelo canal para poder falar sobre o livro, o que eu achei da leitura, trazer uma resenha dele sobre o que ele fala, que também é muito importante, porque inclusive tem muita gente que eu espero que assista esse vídeo, por exemplo, estudando para leituras do colégio, porque é incrível, e eu falo por mim mesmo. Na época da escola, quando as professoras de língua portuguesa falavam que a gente tinha que ler esses livros de literatura brasileira para poder fazer as provas, era o fim do mundo, porque eu não queria perder meu tempo lendo esses livros, eu queria ler os que eram do meu gosto, né? O livro que eu que fosse na biblioteca, pegasse e falasse, esse eu gosto. Eu não queria ter a obrigação de ler um livro. E acabou que quando esses livros chegaram aqui em casa e eu comecei a ler, eu tive um outro olhar, né, da literatura brasileira. Eu comecei a ver que ela é muito importante e ela traz um retrato, assim, muito fiel do que era vivido na época que esses livros foram escritos. E isso é o mais importante, a gente ter essa leitura crítica. Então eu tenho o intuito de trazer esse projeto aqui para o YouTube para as pessoas não só se incentivarem a ler a literatura brasileira, como também explicar um pouco para elas o porquê dessa história, dessa determinada história, ter sido escrita. Então, eu não vou trazer só a resenha, né, que é muito importante, porque tem gente que procura resenha no YouTube para poder fazer prova, estudar e conhecer a obra, mas não só trazer isso, trazer também o contexto histórico no qual ela foi escrita, né? Então, por exemplo, a Escravizaura, ela foi escrita num período onde nós estávamos vivendo diversos conflitos com relação à abolição da escravidão. Então, é interessante você falar não só sobre o que trata o livro, mas por que o autor escreveu ele. O que ele estava vivendo naquela época, o que ele estava vivenciando na sociedade naquela época, que fez com que ele falasse, não, peraí, eu vou escrever uma história sobre isso, tá? Então, esse é o principal ponto do projeto, trazer para vocês o incentivo, né, e ao gosto pela literatura brasileira, a gente conhecer esses autores que já fazem sucesso há tantos anos e que muita gente deixa de lado, tá? Tirar um pouco desse terror, dessa falsa impressão de que a literatura brasileira é chata, é maçante, porque não é nada disso, e trazer a questão do contexto histórico, porque muitas vezes a literatura se torna um pouco chata porque a pessoa não entende o que era vivido naquela época e o porquê daquilo ter sido escrito, então fica meio sem nexo, né? Para que eu vou ler um livro falando sobre uma escrava branca? Tipo, por quê? Não tem muita lógica. Só que daí, se você lê o livro e depois você tenta entender o contexto pelo qual ele foi escrito, fica mais acessível.
a linguagem se torna mais acessível. Então, esse é o principal objetivo do projeto. E também para eu poder aliar um pouco, não só de livros e literatura, que são a minha paixão desde pequena, mas também a história, que é outra paixão que eu também tenho e que é uma das minhas formações, e eu quero muito trazer esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com vocês, tá? E é isso. Esses serão os livros, esse será o projeto. Conto muito com a participação de vocês e vou gostar muito se vocês aderirem a essa leitura conjunta comigo, tá? Fiquem ligados no Instagram, me sigam lá no Instagram do Literariana, porque eu vou estar postando pra vocês qual vai ser o livro do mês, eu vou fazer toda uma preparação de qual vai ser o cronograma, cronograma que eu digo não da leitura, tá, gente? Porque eu não quero ter esse tipo de cobrança, mas cronograma de qual livro eu vou ler primeiro, qual vai ser segundo, até mesmo para quem quiser participar, poder providenciar o livro tranquilamente, sem pressa, tá bom? E muitos desses livros, inclusive, hoje em dia já estão em domínio público, então eles são gratuitos, ou então para o pessoal novo que ainda estuda, tem nas bibliotecas escolares ou municipais também. Então é bem tranquilo e acessível de tê-los, tudo bem? E é isso. Conto com a participação de todos, estou mega animada porque independente de outras pessoas estarem lendo ou não, eu estou super animada para poder ler e poder fazer essas associações que eu falei para vocês. E então é isso, sejam muito bem-vindos ao canal e conto com a participação de todos vocês em todos os vídeos que a gente fizer por aqui. Um beijo e até a próxima!